aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Cultura Corporal Esportiva, onde nós estamos iniciando um novo tema, que é o tema do handball dessa vez. Olha só que bacana, hein? Então, só fazendo aí uma lembrança, né? Nós em Cultura Corporal Esportiva, olha só pessoal, isso é muito importante, tá? Ó, Cultura Corporal, tem um C ponto aqui, mas eu só abreviei, porque senão não ia caber na lousa, né? Ia ter que escrever na parede, aí não dá. Aí escrever na parede depois dá um trabalhão pra tirar, né? Então, ó, Cultura Corporal Esportiva, tá? Essa é uma disciplina diferente da nossa disciplina de Educação Física, tá? São duas disciplinas das quais eu sou professor, tá bom? Então tem muita gente que entende que Cultura Corporal Esportiva às vezes é um complemento de Educação Física, tá? Ou então que Educação Física é um complemento de Cultura Corporal Esportiva, ou então que em Educação Física nós falamos de alguma coisa e em Cultura Corporal Esportiva nós fazemos atividades de Educação Física. Não, pessoal, não é dessa forma, tá? São duas disciplinas, como se fosse, por exemplo, a disciplina de matemática e a disciplina de ciências, a disciplina de inglês e a disciplina de artes. São tarefas diferentes, temas diferentes, apesar de serem temas que se encontram, né? Principalmente por causa aqui do esporte, né? Então é um tema muito presente nas nossas aulas de educação física, tá bom? Mas são disciplinas diferentes, tá certo? Isso é importante a gente entender. Então nós estamos começando aqui o nosso tema do handball. Por que nós estamos começando o nosso tema do handball? Porque nós estamos começando a nossa terceira etapa, tá certo? Então, ó, atividades da primeira etapa, atividades da segunda etapa, aulas da primeira, aulas da segunda, ficaram nessas etapas. Agora nós estamos começando uma nova, com novas atividades e um novo tema, tá bom? Porque nós vamos com o handball até o final da nossa terceira etapa, tá certo? E aí então, só pra gente lembrar rapidinho, nós comentamos sobre o basquete, nós comentamos sobre o futebol, nós comentamos sobre o vôlei de praia na nossa segunda etapa e agora nós estamos falando um pouquinho mais, vamos começar a comentar um pouco mais sobre o handball, tá certo? E aí a primeira coisa que eu quero entender é por que o handball se chama handball, né? Por que você escreveu em inglês ali, professor? Porque vocês já vão entender, olha só a minha explicação, que coisa maravilhosa. Nós então podemos fazer um risquinho aqui e separar, tá? E aí nós teríamos aqui, ó, duas palavrinhas, hand e ball. E aí se vocês não acreditarem em mim, vocês podem perguntar para a professora de inglês se eu tô certo ou se eu tô errado, tá bom? Hand, quando nós falamos hand, nós estamos falando de mão. Quando nós falamos de ball, nós estamos falando de bola. Então, traduzindo para o português, mais ou menos, né, seria mão e bola. Por que tem esse nome esquisito, professor? Porque o handball é um jogo jogado com uma bola e também é um jogo jogado com as mãos, tá certo? Olha só que bacana, né? E aí uma coisa a gente precisa entender, né? Tem aí algumas misturas, tá certo? Vejam só. Por que eu coloquei isso aqui, ó? Não é vôlei, porque nós estamos acostumados a ver o vôlei sendo jogado com a mão, sendo jogado com os braços, mas o handball, ele não é vôlei. Da mesma maneira como nós temos uma bola, não é verdade? No handball, em que nós temos que fazer gol. Olha só, isso já é um ponto importante, mas eu não vou me aprofundar nisso porque agora não é esse o objetivo da aula. Mas vejam só, nós temos uma bola e nós temos que fazer gol, mas não é futebol, tá bom? E também nós temos uma bola onde nós precisamos quicar essa bola no chão, mas que também esse jogo não é basquete. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, o handball é um futebol com a mão. O handball é um basquete que a gente não tem que fazer cesta. O handball é um vôlei que o ponto é diferente. Olha só que ideia que é essa. Se o handball é um basquete que não tem que fazer cesta, como é que não tem que fazer cesta se o basquete faz cesta? Como é que é um futebol, mas que é jogado com a mão? Já viu isso? Futebol não se joga com a mão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que o handball é um esporte por ele mesmo, tá? O handball tem suas regras, o handball tem sua maneira de se jogar, o handball tem
o seu espaço, tá? E aí nós vamos entender tudo isso da maneira como nós entendemos com o basquete, com o futebol, com o vôlei de praia, nós vamos entender com o handball também e com um tempo muito bacana de aprofundamento nesse esporte, tá bom? E aí então essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês. Handball é o handball, é um esporte do handball. Vôlei é vôlei, futebol é futebol, basquete é basquete. Não tem essa de handball é futebol com a mão e nem que é basquete que não tem cesta. Cada ideia que esse pessoal inventa, né não? Então olha só, nós teremos então um fórum, uma atividade, uma primeira atividade do handball para vocês no Conexão Digital, tá certo? O que eu quero que vocês façam? Que vocês entrem lá e coloquem, de acordo com a quantidade que eu estou pedindo, algumas características do handball. Professor, mas você ainda não falou sobre o handball, você ainda não mostrou nenhuma imagem, você ainda não trouxe nada do handball pra gente. Vejam só, eu até comentei algumas características aqui na aula, hein? Elas estão espalhadas aí pelo vídeo. Mas olha só, muitas pessoas podem ter alguém que já viu handball em casa, podem já ter jogado handball. Algumas pessoas podem ter familiares que já jogaram handball. Algumas pessoas podem ter visto handball na TV. Ou se esse foi o caso que ninguém viu nada, nós ainda temos um aparelho muito interessante que se chama computador. Com algo muito mais interessante ainda que se chama internet. E aí nós podemos pesquisar na internet, nós podemos abrir um link, nós podemos ver uma imagem, nós podemos ver um vídeo. E aí podemos dizer algumas características do handball, tá? Então esse trabalho vai começar por vocês e não por mim. Não vou vir eu falar sobre as características, mas vocês vão iniciar essa nossa conversa, vocês vão iniciar nossa tarefa, que também não deixa de ser aí um desafio, tá bom? Mas ó, não esqueça, faça você essa tarefa, tá bom? Pode perguntar para o seu pai, pode pedir ajuda para sua mãe, mas esteja lá, pense na imagem que você escolhe para alguma coisa, pense na característica que você está colocando, pense o porquê você está escolhendo aquilo, tá bom? Isso é muito importante para a gente continuar a nossa conversa e para a gente ter embasamento para os nossos debates, tá certo? Então, pessoal, por hoje é isso, essa é a nossa videoaula de introdução ao handball, espero que tenham gostado e aí nós continuaremos com esse tema durante a nossa terceira etapa, tá certo? Então, galerinha, aquele abraço e nós nos vemos na próxima aula. Valeu!